Bem-vindos a mais um vídeo do Vida Pós-Créditos. No conferido de hoje vou falar sobre o novo filme do Quentin Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood. Bom, esse novo filme do Quentin Tarantino conta a história de um ator interpretado pelo Leonardo DiCaprio e seu dublê, interpretado pelo Brad Pitt, ali vivenciando e lutando pelo seu espaço na Hollywood dos anos 60, quase 70. Eles mostram então como que é conseguir trabalho naquela indústria, ainda mais como no caso do ator Rick Dalton, que é o Leonardo DiCaprio, que já tem um passado de sucesso, mas hoje sua carreira já não é mais a mesma como antigamente. Ele acaba fazendo o papel sempre de um vilão, que sempre apanha no final, então ele quer tentar mudar isso na sua carreira, e paralelamente a isso a gente vê o que aconteceu com o Charles Manson e sua seita, que acabaram assassinando a atriz Sharon Tate numa das maiores tragédias dos Estados Unidos que chocou o mundo. Quando eu soube que esse filme estava sendo feito, ainda mais tratando desse assunto tão delicado, triste e brutal, eu fiquei um pouco preocupado pelo histórico do Quentin Tarantino nos seus filmes, que ele usa e abusa da violência de um modo bem assim exagerado, e então eu achei que podia ficar uma coisa de mau gosto. Eu só via uma alternativa para o final desse filme e, ainda bem, foi cumprido exatamente o que eu tinha na minha cabeça. O final para mim foi totalmente satisfatório, eu saí muito feliz do cinema. Bom, se você vai assistir ao filme, você tem que ter uma noção básica do que aconteceu. Eu não vou dar detalhes desse crime, porque foi uma coisa realmente muito bárbara, e aqui eu não acho que é necessário ficar falando minuciosamente sobre isso. Mas para você ter uma ideia, se situar, eu vou te contar mais ou menos o que está acontecendo no pano de fundo, que não é explicado no filme, para você ter uma experiência mais completa e entender o que se passa ali naquela história. O Charles Manson é um cara que foi abusado pela sua família, sofreu muito na sua infância, foi praticamente abandonado por ela. Aí ele foi para Hollywood ali, ele foi lutar por um espaço, ele queria ser músico, e ele era um cara muito persuasivo, manipulador, e ele conseguiu chamar a atenção de muita gente e conseguir atrair muitos seguidores, né? Então quando foi ver, já tinha ali uma família Manson formada, que nada mais era do que uma seita, formada por hippies, que era uma cultura que estava emergindo naquele final dos anos 60. Essas pessoas que seguiam ele acreditavam que ele era um deus praticamente e ouviam tudo que ele falava. Ele acabou conhecendo um cara que era o integrante dos Beach Boys, que apresentou ele para um outro cara que trabalhava no mercado fonográfico lá em Hollywood, e esse cara gostou dele e quis investir nele e falou: vou fazer de você um astro. Só que ele presenciou uma cena explosiva do Charles Manson, que viu que ele era um cara meio desequilibrado, violento, e resolveu se afastar dele, falou: olha, não quero mais negócio com você. O Charles Manson começou a culpar esse cara por ter estragado as chances que ele tinha de prosperar ali no mercado, e então ele acabou fazendo a cabeça ali de alguns dos seus seguidores a ir na casa desse cara e matar todo mundo por lá. A história é muito mais profunda, eu tô dando uma situada super básica para vocês entenderem o que acontece e o que se passa nesse filme. Mas antes disso, o Charles Manson foi nessa casa e foi perguntar sobre o cara, eu acho que o nome dele era Terry, se eu não me engano, se ele tava lá. Mas ele não estava mais lá. Quem morava lá agora era o Roman Polanski e a Sharon Tate, a sua namorada. O Roman Polanski, para quem não sabe, é um grande diretor de cinema, foi quem fez O Bebê de Rosemary, e a Sharon Tate era uma atriz da época também. Só que o Roman Polanski, nesse período, estava fora, acho que divulgando um filme, então estava só a Sharon lá, se eu não me engano, com seu cabeleireiro e mais um casal de amigos ali, poloneses, amigos do casal. A casa era alugada, então o cara que ia trabalhar com o Charles Manson tinha realmente vazado, só que o Charles não acreditou nisso e mandou os seus braços direitos ali da seita entrarem lá numa noite. Aí foi uma barbárie mesmo, que como eu falei não vou dar detalhes para vocês, mas todo mundo foi esfaqueado, inclusive a Sharon estava grávida de 8 meses, e pegaram o sangue deles e escreveram nas paredes, foi uma coisa muito chocante mesmo. Então no filme Era Uma Vez em Hollywood, a Sharon Tate e o Roman Polanski são vizinhos do Rick e do seu dublê, interpretados ali pelo Leonardo DiCaprio e o Brad Pitt. Então você vê que essa história vai se afunilar e chegar até a vizinhança deles. Tem uma cena do filme que eu fiquei assim numa agonia, que parecia que eu tava vendo um filme de terror. Eu falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Em filme de terror é engraçado, como eu vejo muito filme, que eu já nem me assusto mais e dificilmente eu fico assim, com medo, essas coisas assim. Mas teve uma sequência nesse filme que eu fiquei preso na cadeira, olhando, imaginando o que ia acontecer, e muito incomodado mesmo. Os nomes reais são usados, inclusive esse filme mostra ali também o Steve McQueen, o Bruce Lee, né, algumas personalidades do cinema da época. Tem atuações impressionantes, eu diria, do Brad Pitt e do Leonardo DiCaprio, assim como a Margot Robbie também, que já provou que é uma excelente atriz. Então, no geral, achei que esse filme foi um dos melhores filmes do Quentin Tarantino. Ele tem muitos clássicos aí pelo seu caminho, pela sua filmografia. Esse é um pouco mais light, né? Ele já não tá com aquela violência toda que ele tem normalmente, mas tem ali a sua assinatura, a gente percebe o seu tipo de filmagem, né? Como ele dirige, as referências que ele usa muito, o estilo meio antigão que ele coloca nos filmes dele, dos anos 60, 70, na trilha sonora, muitas referências, easter eggs.
E inclusive no final do filme, se você ficar um pouquinho mais ali nos créditos, tem uma cena extra que tem uma referência até a outros filmes dele, que é com o Leonardo DiCaprio. Essa cena é muito engraçada, vale a pena esperar. Acabou sendo então muito respeitoso, assim, uma homenagem muito legal para toda essa história, para toda essa década relacionada ali a Hollywood. Para finalizar, eu queria falar que eu acho muito importante ter filmes como esse no cinema, porque hoje em dia o cinema é praticamente pautado, baseado e se apoia em produções, principalmente da Disney, como da Marvel, ali, Vingadores, Star Wars, os live actions dos clássicos, como Rei Leão, Aladdin. Então é muito legal ter um filme, apesar do nome do Quentin Tarantino ser um nome muito forte, e isso ajudar a atrair gente para o cinema, esses tipos de filmes com histórias bem contadas, bem dirigidos, acabam de repente instigando as pessoas a voltarem ao cinema para ver filmes assim diferentes e não só grandes blockbusters. A gente tem filmes bons no cinema, obviamente, mas as salas que exibem são muito poucas, né? O circuito é muito menor do que esses grandes blockbusters, que tem muito mais investimento para divulgar os filmes. Então eu achei muito legal, espero que dê uma instigada, uma chaminha na cabeça das pessoas, no coração das pessoas, para levar elas mais ao cinema, para descobrir novos produtos, novas histórias e não só esses grandes filmes pipoca que a gente tem visto ultimamente. Então ficamos assim. Se você assistiu o filme, me fala o que você achou aqui nos comentários, se inscreve no canal se não tiver inscrito, ativa as notificações, ajuda a gente, indica para os amigos, compartilha e também não deixa de seguir a gente no Vida Pós-Créditos lá no Instagram, onde eu coloco muita coisa da minha coleção e também novidades do cinema, exposições, eventos e etc. Então a gente se vê semana que vem. Obrigado por assistir, um beijo e um abraço.